A Polícia Federal aponta vazamentos sobre o caso a partir da CPMI do INSS. Matheus Teixeira, olha, a gente sabe, vem chegando com a gente sabe, Matheus, da preocupação que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, estava em relação a esses vazamentos, né? E agora parece que eles identificaram de onde saíram os vazamentos. E quais vazamentos a gente está falando? É daqueles diálogos entre ele e a namorada? Perfeito, Débora, esses diálogos mesmo, e que isso ensejou uma série de críticas ao próprio ministro, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que tem servido ali como uma espécie de contraponto à relatoria do ministro André Mendonça. No caso do Banco Master, tem explorado esse ponto, citado os vazamentos. O ministro André Mendonça agiu, determinou a abertura de um inquérito para entender como havia vazado aqueles diálogos, porque houve uma quebra de sigilo do celular de Daniel Vorcaro. Eles acessaram o celular do ex-banqueiro e sempre que há esse tipo de situação na polícia, eles separam o que é de interesse público, de interesse da investigação, e o que não tem nada a ver. E ali o que se viu foi a divulgação e a quebra de sigilo irrestrita dos diálogos entre ele e a então namorada, inclusive pontos ali de intimidade que nada serviam para a investigação. O ministro Gilmar Mendes passou a criticar isso muito seriamente. O ministro André Mendonça, também atento a essa questão, determinou a abertura de um inquérito para verificar de onde que tinha saído esse vazamento e como tinha sido tornado público toda aquela conversa e não apenas trechos que eventualmente poderiam contribuir com as investigações. A Polícia Federal, portanto, tem um inquérito aberto sobre isso, produziu um relatório, foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, confirmado aqui pela CNN Brasil, em que diz que há indícios, há elementos que apontam que o vazamento tenha vindo da CPMI do INSS, que, vamos lembrar, fez uma sala-cofre justamente para tentar restringir o acesso aos dados sigilosos de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal suspeita de que tenha vazado justamente dessa sala-cofre, mas não conseguiu identificar quem teria sido o autor do vazamento. Por isso, deve pedir ao ministro André Mendonça para acessar os registros de acesso da sala-cofre e também as imagens do circuito de segurança do Senado Federal para ver se consegue chegar no autor do vazamento. A polícia entende que há elementos que indicam que sim, o vazamento se deu via CPMI do INSS, mas não consegue identificar o autor justamente do vazamento, porque a CPMI do INSS poderia ter sido um dos responsáveis pelo vazamento, poderia ter sido também a própria Polícia Federal, uma vez que também tinha acesso a esses materiais, ou mesmo alguém da presidência do Senado, porque tinha ficado acautelado na presidência do Senado boa parte dessas provas. Portanto, 3 linhas de investigação, uma que ganha mais força é essa que diz respeito à própria CPMI do INSS, que poderia, portanto, ter se valido ali desse acesso a dados sigilosos justamente para tentar ajudar na elucidação dos esquemas do escândalo do desvio das contribuições associativas do INSS, porque era esse o objeto da investigação. Como envolvia consignado, que também fazia o Banco Master, o Master acabou entrando na mira da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e a comissão consegue os dados, mas agora surge essa questão no bojo ali desse inquérito que apura a situação do vazamento, um indício ali na visão da Polícia Federal de que tenha sido sim algum membro da comissão. A questão é que não dá para identificar se foi um senador, se foi um deputado ou mesmo algum assessor ali, porque assessores também tinham acesso a esse ambiente em que estavam essas provas, Débora. Eles chegaram até a falar que talvez havia suspeita de que alguém tivesse entrado com aqueles óculos tecnológicos, não foi isso? Exato, o óculos que conseguia filmar, né? Porque justamente tinha uma série de restrições para ter acesso a essa sala-cofre. Havia essa suspeita, no relatório da PF não diz nada especificamente a isso, mas claro que pode ter sido que esses óculos novos inteligentes filmam, porque não tinha como a pessoa ali também conseguir, ou de fato conseguiu, mas em tese era restrito o ambiente justamente para não viabilizar esse tipo de extração completa dos dados, para depois repassar a terceiros. A Polícia Federal, o ministro André Mendonça, em todos os momentos que comentaram sobre esse inquérito, afirmam que não se trata de investigar o jornalismo, o jornalista que tenha tido acesso a esse material e depois tornado público, porque esse sim está protegido pelo direito constitucional do sigilo da fonte, mas que
o profissional, o assessor ou a pessoa que vazou o dado, essa sim pode ser implicada. Tanto é que foi a mesma situação de uma operação determinada pelo ministro André Mendonça contra um policial federal em atividade que teria vazado outros pontos da investigação, fundamentalmente também, principalmente, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, que foi identificado também no celular de Daniel Vorcaro. Nesse caso, a polícia avançou, acredita que foi esse próprio policial federal da perícia que tenha vazado, mas em relação a esse conteúdo da conversa de Vorcaro com a sua então namorada, o que foi alvo de muita crítica, porque expôs intimidades ali que nada tinham a ver, a Polícia Federal ainda não concluiu quem é o responsável, mas está avançando nas investigações, Débora.